Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse crescer na graça e conhecimento fala de um paralelo. Não podemos deixar um e abraçar o outro. E a maior fonte para o conhecimento a Deus, conhecer Deus, é a sua palavra. Estudarmos a sua palavra. E para uma vida cheia de graça, buscar na oração, no jejum, na santificação das nossas vidas. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, diz que nós precisamos desejar ardentemente, como recém-nascidos, o leite espiritual para que nós venhamos crescer. Sabemos que um bebê precisa de nutrição, senão ele vai morrer. Assim é uma pessoa quando ela aceita Jesus. Ela precisa ir recebendo a nutrição da palavra de Deus para ela ter crescimento espiritual. Em Hebreus 6:1 diz que nós devemos prosseguir até a perfeição, não tendo que lançar sempre o alicerce das primeiras obras. O que significa isso? O nosso levantar de mão, o crer no coração, confessar com a boca, isso aí foi o nosso fundamento. Mas Deus não quer que nós ficamos só aí, nós precisamos irmos além, ter crescimento espiritual, não querer estar sempre tomando o primeiro leitinho como é um bebê quando nasce. Precisa alimentar para posteriormente começar a comer o alimento mais pesado, que assim é uma vida cotidiana. A palavra de Deus é a mesma coisa. E um novo crente, se a gente permanecer só nesse princípio, o que acontece com um bebê recém-nascido? Ele é frágil, precisa de todo o cuidado para que ele não venha minguar ou até morrer. Assim também é na vida espiritual. Precisamos irmos alimentando de Deus, conhecendo mais a Deus, conhecendo mais a sua palavra, conversando com Deus, que é a oração, ouvindo Deus, para que a gente tenha crescimento espiritual. É conhecer a Deus e prosseguir conhecendo. Nós precisamos da palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que nós vamos aprendermos a sermos filhos de Deus. Porque no momento que nós aceitamos a Jesus, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Agora então nós somos da família de Deus, nós precisamos aprender do nosso Pai, nesse novo nascimento, nesse regenerar, a viver como filhos de Deus. E é pela palavra de Deus que nós vamos aprender essa conduta. Nós vamos aprender como agir como filhos de Deus. E como eu vou saber se eu estou crescendo ou se eu permaneço sempre um infantil espiritual? O infantil espiritual, ele anda sempre perto da velha vida, perto das velhas coisas que ele praticava. É como quando o povo de Israel ia sair do Egito. Faraó queria que eles ficassem perto do Egito, mas Moisés não quis que ficasse. Tinha que prosseguir até a terra da promessa. Assim, aquele que nasceu de novo, agora faz parte da família de Deus, ele precisa seguir em frente. Ele não pode ficar próximo à velha vida. Ele não pode ficar próximo ao Egito que ele saiu, que é o mundo. Ele tem que seguir em frente. E quanto mais a pessoa vai seguindo em frente, deixando seus velhos costumes, suas velhas práticas, a sua velha maneira de viver, isso vai mostrar que ele está crescendo espiritualmente, ele está indo além, ele está se aproximando de Deus e afastando do mundo, afastando do seu próprio eu, das suas próprias vontades, se está se aproximando de Deus,
está se afastando cada vez mais das coisas do maligno, das coisas que o diabo oferece. Porque é a nossa carne e o diabo que quer nos puxar para as coisas de ficar minguado ou até perder a nossa salvação. Mas a vontade de Deus é que nós prossigamos em frente e temos um crescimento espiritual. O menino espiritual quer fazer suas próprias vontades. Uma criança, ela quer fazer suas próprias vontades. Mas um adulto, ele aprende que ele, nem sempre as suas próprias vontades são boas. Que ele precisa ouvir conselhos, precisa seguir metas, ter regras. E uma criança, ela não tem esse entendimento. Se uma pessoa criança espiritual, ele vai cada dia piorando, ao invés de crescer. Em Hebreus 5,12 diz assim: já devia ser mestres e ainda é alunos? Já deviam ser mestres pelo tempo que já conheceram Jesus e ainda necessitam que vos torne a ensinar os primeiros passos da palavra de Deus? Será que nós vamos viver querendo tomar o leitinho espiritual, ao invés de crescer e aproximarmos mais de Deus? Pensa na sua vida espiritual. Vamos pensar na nossa vida espiritual. Como chegar na porta de Deus. Aceitamos Jesus, aí Ele nos colocou para dentro. O que nós devemos fazer? Aquele íntimo da casa, ele não fica só na sala. Ele vai até a cozinha, ele tem liberdade na casa. Então Deus quer que nós tenhamos liberdade na casa dele. Vamos crescendo em conhecimento, crescendo na presença dele, sabendo mais dele, vivendo a vida, conforme eu disse, longe do nosso passado de pecado. Essa é a vontade de Deus. Não ficar sempre retornando aos primeiros passos novamente, os primeiros momentos da nossa salvação, não. Em 1 Coríntios 3, 1, 2, fala: com leite vos criei, apóstolo Paulo falando, porque ainda não estavam prontos. E ele completa: e ainda não estão. Olha que triste isso. Se o crente não pode banquetear com o conhecimento mais profundo de Deus, terá que tomar o leite dos primeiros ensinamentos. Vou chamar o discipulado, o primeiro discipulado. Em 1 Coríntios 3, 1, eu não pude lhes falar como a espirituais, mas como a carnais. Por quê? No meio de vós há contenda, dissensões, há coisas da velha vida. Então nós precisamos deixarmos essas coisas para nós seguirmos em frente, crescendo espiritualmente. No próximo vídeo eu vou falar para você, para nós vermos juntos se nós estamos crescendo ou se estamos minguando. Amém? Fique com Deus. A paz do Senhor.